Na aula do nono ano hoje estudaremos sobre probabilidades. Esse conteúdo está descrito no seu livro de matemática do nono ano do Colégio Adventista a partir da página 202. Probabilidades, experiência versus teoria. Com 53% da preferência dos eleitores, Chicão é o primeiro colocado na disputa pelo governo. Em época de eleição, notícias como essa circulam com frequência nos meios de comunicação. Vamos supor que, para obter os dados dessa pesquisa de opinião, a amostra da população utilizada tenha sido escolhida adequadamente. Com certo grau de precisão, a notícia nos diz que, ao escolhermos aleatoriamente uma pessoa dentre a população dos eleitores, há 53% de chance de que ele vote em Chicão. Observe agora que o valor 53% está expresso em percentual. Isso significa que, ao se escolher aleatoriamente 100 eleitores da população, aproximadamente 53 deles preferem Chicão para o governo. Tudo bem, com base na amostra obtemos dados sobre a população, mas como se calcula a probabilidade da amostra? Uma das maneiras de fazer isso é por meio de informações experimentais. Realizamos experimentos e calculamos a probabilidade com base nos dados que obtemos deles. Página 203, situação 1. Vejamos alguns exemplos. A empresa de seguros Franquia Zero pretende refazer o cálculo do valor de seus planos para veículos. O experimento consistiu em observar se os veículos desses usuários sofreram algum tipo de acidente durante o ano. Com base nos resultados, foi montada a tabela a seguir. Dano ao veículo, nenhum dano, 75 casos. Danos moderados, 17 casos. Perda total, 8 casos. Ela mostra que 8 dos 100 veículos, 8 dos 100 usuários, no caso, usuários usando seus veículos, tiveram perda total de seus veículos. Com base nesses dados experimentais, podemos dizer que a probabilidade de que o veículo de um usuário sofra perda total é de 8 no meio de 100, ou seja, 8 centésimos. Isso representa 100%, 8%. Em geral, se estamos observando um evento e realizamos um experimento determinado número de vezes, podemos calcular a probabilidade. A probabilidade do evento é número de vezes que o experimento foi feito e o número de vezes em que o evento ocorreu. Então, sempre colocamos embaixo da fração de probabilidade o total de todas as possibilidades embaixo, no denominador da fração, e no numerador nós colocamos quantas vezes ou quantas são as possibilidades de aquele evento, de que aquela situação ocorra. No caso da franquia Empresa Zero, na franquia Zero, o experimento foi realizado 100 vezes, e o evento era o fato de um usuário ter perda total do veículo. Observe que, nesse caso, estamos utilizando uma amostra da qual pretende obter informações que sejam válidas para a população de todos os usuários da empresa. Outra forma de determinar a probabilidade é utilizando informações teóricas. Por exemplo, contando as possibilidades. A próxima situação ilustra isso. Então, olha, na situação 1, nós estávamos analisando 100 veículos, certo? Então, a probabilidade é de que, no meio de 100 veículos, para que aconteça a chance de que em um acidente ocorra perda total dentro da pesquisa feita, seria 8 no meio de 100. Se eu for transformar isso em porcentagem, quando eu tenho embaixo o denominador 100, o de cima já me indica a porcentagem, 8 centésimos, que é o mesmo que 8%. A probabilidade, ela pode ser escrita em forma de fração, como por exemplo aqui, 8 centésimos, ou em forma de percentual, 8%. No caso da fração, nós podemos simplificá-la, certo? Então, no caso, 8 centésimos. 8 e 100
são múltiplos de 2, são múltiplos de 4, podemos simplificar por esses valores. Vamos simplificar por 4. 8 dividido por 4, 2. 100 dividido por 4, 25. Então, a probabilidade seria 2 no meio de 25, ou 2/25, ou, respondendo em percentual, 8%. Na página 203, nós temos um outro exemplo, que é a situação 2. Vejamos o que temos nessa descrição. 3 moedas idênticas são lançadas. As possibilidades de aparecer cara ou coroa no lançamento estão listadas a seguir. Então, o que acontece? Toda moeda tem 2 lados, cara e coroa, certo? Eu vou chamar C de cara, tá certo? E vou chamar K de coroa, tá bom? Quantas moedas ele lançou? Ele lançou, vamos ver aqui, 3 moedas idênticas, tá? Então, quais são as combinações possíveis quando eu jogo as 3 moedas? Podem sair todas na face cara, podem sair todas na face coroa. Eu posso ter as 2 primeiras saindo cara, a última coroa, as 2 primeiras saindo coroa, a última saindo cara. Eu posso ter ainda a primeira saindo cara, as 2 últimas coroa, ou a primeira saindo coroa, as 2 últimas cara. Posso ter também saindo as 2, a primeira cara, a segunda coroa, a última cara, ou ainda coroa, cara, coroa. Eu tenho, olha, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 possibilidades de combinação no lançamento de 3 moedas, certo? Eu posso ter 8 resultados possíveis. Olha, aí eu posso pensar o seguinte, como que eu sei que são 8 resultados? Vamos pensar em possibilidades, olha só, moeda 1, moeda 2 e moeda 3, certo? Tem 3 moedas. Quando eu lanço a primeira moeda, eu tenho quantas possibilidades de resposta? 2, cara ou coroa. Quando eu lanço a segunda moeda, eu tenho quantas possibilidades de resposta? 2, pode sair cara ou coroa. E quando eu lanço a terceira moeda, são quantas as possibilidades de resposta? 2. Multiplica. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. Essas são as 8 possíveis combinações no lançamento de uma moeda, confirmando que eu tenho 8 resultados possíveis. Voltemos ao exemplo da página 203, na situação 2, vejamos o que ele quer saber. Estamos supondo que as 3 moedas sejam ideais, isto é, que cara ou coroa tenham exatamente a mesma chance de aparecer. Por isso é razoável supor que a possibilidade que ocorra qualquer uma das 8 possibilidades é de 1/8. Ou seja, se eu quero que saia tudo cara, eu tenho uma chance no meio de 8. Se eu quero que saia cara, coroa, cara, ou coroa, cara, coroa nessa ordem, eu tenho uma possibilidade no meio de 8 possibilidades. Ou seja, cada uma dessas respostas em específico tem uma chance no meio de 8 de que essa sequência aconteça. Observe que nesse caso não foi feito um experimento. Nós simplesmente listamos todas as possibilidades e assumimos que cada uma delas tem uma chance de acontecer no meio de 8 possibilidades. Aqui estamos lidando apenas com possibilidades. Não há uma situação experimental. Por isso, a probabilidade que o evento ocorra é calculada da seguinte forma. A probabilidade do evento é igual à seguinte fração. Numerador, número de possibilidades favoráveis e denominador, número total de possibilidades. Vamos utilizar essa ideia para calcular a probabilidade de que em um lançamento apareça pelo menos 2 caras. Então, ó, pelo menos 2 caras. Então, tem que ter 2 caras ou mais. Cara é a letra C. Então, olha, este tem 2 caras, este tem 2 caras e este resultado tem 2 caras, certo? Qual é a probabilidade de que tenha pelo menos 2 caras no lançamento de 3 moedas? São 3 possibilidades no meio de 8. Então, a resposta... Opa, só um minutinho. Aqui também tem 2 caras, ó. Passou em branco. Então, são 4 respostas possíveis. Então, a probabilidade seria
4 no meio de 8. Como é fração, eu simplifico, olha. Então, qual é a possibilidade de que isso aconteça? 1/2 ou 50%, porque a metade representa 50%. Voltemos no livro, vamos ler o que está escrito. Olha, vamos utilizar essa ideia para calcular a probabilidade de que em um lançamento apareçam pelo menos 2 caras. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Pode sair 2 ou mais, só não pode não ter cara ou sair apenas uma cara. Então, nós temos aí todas as combinações possíveis que nós já marcamos aqui e tem também no seu livro. Nesse caso, o número de possibilidades favoráveis é 4, dentre um total de 8 possibilidades. Logo, a probabilidade de que apareçam pelo menos 2 caras é 4/8, simplificando 1/2, que é o mesmo que 0,5, que corresponde a 50%. Vamos agora na página 204. Vejamos o que temos nesta página. Pelos exemplos que vimos, existem 2 maneiras de calcular probabilidades. Da maneira experimental, nesse caso, o experimento é realizado na prática. Os dados são obtidos por observações do experimento, como no caso ali dos carros assegurados, que eram 100 veículos, e depois a análise de acidentes ocorridos com esses veículos. De maneira teórica, que é o que nós fizemos aqui no caso das moedas. Nesse caso, o experimento não é realizado na prática. Os dados são obtidos por meio das possibilidades de que certo fato ocorra. Qual é a ligação entre a maneira teórica e a prática de calcular a probabilidade de um evento? Quando um experimento é repetido muitas vezes, a probabilidade obtida de maneira experimental se aproxima da probabilidade obtida de maneira teórica. Ao lançarmos uma moeda, a chance de obtermos cara ou coroa é a mesma, porque ela tem 2 lados, ou seja, 50% para cada um. Por isso, podemos dizer que a probabilidade teórica de obter cara é 1/2. Uma possibilidade no meio de 2 respostas totais, né? 2 possibilidades, porque cara ou coroa pode acontecer cara apenas uma vez, no meio de 2 possibilidades, e coroa a mesma coisa. Entretanto, podemos fazer um experimento, lançando as moedas na prática e encontrar a probabilidade de maneira experimental. Agora nós temos aí uma curiosidade, olha só. De fato, em 1900, o estatístico inglês Carl Pearson lançou uma moeda 24.000 vezes, obtendo 12.012 caras. Com esses dados, a probabilidade experimental de que ao lançarmos uma moeda obtenhamos cara seja de 12.012 vezes no meio de 24.000 possibilidades, que realmente foi um número próximo a 1/2. Sempre que nós formos escrever a possibilidade, a probabilidade de um evento acontecer, embaixo nós colocamos a quantidade total no denominador da fração, o total de respostas possíveis, e no numerador eu coloco o total de possibilidades, ou seja, de chance de que aquilo aconteça. A probabilidade pode ser representada em forma de fração ou em forma de porcentagem. Qual que eu vou responder na hora de resolver o exercício? Aquela que for descrita no enunciado do exercício, ou você pode responder das 2 formas para que sua atividade fique bem completa.